Ei, pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula, né, à distância. Bom, pessoal, na semana passada, nós encerramos aí a apostila 2, né, onde aí a gente terminou de falar sobre os animais invertebrados, ou seja, aqueles animais que não têm coluna vertebral, que é o eixo de sustentação do corpo do animal. Então, vocês viram aí que nós vimos muitos filos, né? Vários filos aí, né? Terminando aí com o filo dos equinodermos, né? Então, agora a gente vai dar início à nossa apostila 3. Eu sei que vocês ainda não têm apostila, mas não tem problema. Tudo que eu pedi para vocês fazerem, eu vou estar colocando as fotos aí das páginas para que vocês tenham acesso, certo? Bom, então, na apostila 3, a gente vai dar início aí aos filos dos animais vertebrados, certo? Na verdade, são 5, tá, gente? São peixes, tá? São anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, são 5 filos de animais vertebrados. Vamos iniciar com o capítulo 1 da apostila 3, que tem como título Peixes, tá? Vou falar um pouquinho a respeito desse filo, né, desse grupo de animais, e depois vou estar complementando aí também com um videozinho para vocês entenderem melhor. Bom, então todo mundo sabe que a carne do peixe é uma carne muito indicada, né, para o consumo, devido aos vários nutrientes que ela tem, né? É uma carne branca, né? É uma carne que tem um valor proteico muito bom, né? E devemos estar sempre observando aí essa carne do peixe, se tá bom, se não tá, né? Questão aí, quando você vai comprar, você ter o acesso, né? Porque é claro que é uma carne muito boa, mas devemos tomar certos cuidados. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, primeiramente, a respeito das duas classes, né, de peixes. Então, a gente classifica os peixes em peixes que têm, todos eles são vertebrados, mas tem peixes que têm cartilagem no corpo, tá? Que são os peixes cartilaginosos, tá? E os peixes que têm ossos no corpo, tá? Que são os que eles chamam de osteíctes. Osteíctes, ó, olha a palavra, começa com O. Aí vocês lembram aí, ossos. E condrictes, animais que têm cartilagem no corpo, tá? Então, é só vocês verem aí o iniciozinho da palavra que vocês associam aí a essas duas classes, tá? De animais, de peixes que têm ossos, osteíctes, que tem cartilagem, condrictes, porque eu acho que fica mais fácil aí de diferenciar, certo? Mas independente de ser de cartilagem ou de osso, tá? Esses animais, os peixes, são animais vertebrados. Então, vamos falar um pouquinho o que tem do lado de fora do corpo dos animais, tá? Os peixes, por exemplo, eles têm uma forma hidrodinâmica. Que é isso? As extremidades do corpo do animal, elas são afiladas, elas vão ficando mais finas, certo? Então, eles têm esse formato aí, que eles chamam de formato hidrodinâmica, né? Eles são achatados, né? Alongados nas extremidades, eles são mais fininhos aí, né? É uma maneira, né, deles serem adaptados à vida aquática. Esse formato que eles têm do corpo ajuda esses animais a se locomoverem, né, na água, a se deslocarem na água com mais facilidade. Também, uma outra coisa também que os peixes têm são as nadadeiras, né, que são de vários tipos, né? As nadadeiras se localizam em determinadas partes diferentes do corpo do peixe, mas a finalidade também é fazer com que o animal, o peixe, se desloque facilmente na água, certo? Quase todos os peixes têm uma estrutura que são as escamas, né? Que tem essa função de uma certa maneira de proteger o corpo do animal. Bom, pessoal, então como é que os peixes fazem para poder respirar, né? Eles são animais que têm respiração branquial, né?
que são estruturas que ficam nas laterais, né, da cabeça dele, do lado, né, próximo ali ao crânio, né, e a água rica em oxigênio entra por essas brânquias, banham essas brânquias, onde as brânquias são capazes de capturar o oxigênio que o peixe precisa, e a água vai sair pela boca do peixe, tá? Então, vai seguir sempre esse movimento. Entrar pelas fendas branquiais, onde o oxigênio vai ser retido por essas fendas branquiais, e a água sai novamente pela boca do peixe, certo? Então, é dessa maneira que vai ocorrer a respiração branquial dos peixes, tá? Bom, pessoal, nos peixes ósseos, né, que são os osteíctes, que eu tinha falado anteriormente, além deles terem as fendas branquiais, eles têm estruturas, né, que ficam de um lado e do outro, que são arredondadas e que ficam ali se mexendo, que a gente chama de opérculo. Então, o opérculo fica o tempo todo, né, ali se mexendo nesses peixes que a gente fala que são peixes, que são os osteíctes. No caso dos peixes cartilaginosos, eles não têm essa estrutura chamada opérculo. Já tem as brânquias, né, diretamente ali do lado externo, entrando em contato com o lado externo, tá? Deixe-me ver aqui. Uma outra estrutura também, pessoal, que a maioria dos peixes também tem, é uma estrutura que eles chamam de bexiga natatória. É como se fosse uma bexiguinha mesmo, que o peixe ele consegue, através dela, flutuar na água. Então, ele consegue ficar a uma maior profundidade ou a uma menor profundidade. Então, ele consegue descer e subir na água, né? Utilizando essa estrutura chamada bexiga natatória, aumentando o volume dela ou diminuindo. Ele consegue fazer esse deslocamento na água, né? Ficando mais no fundo ou mais acima, tá? Deixe-me ver também o que mais que eu posso falar. Uma outra estrutura também muito importante que os peixes têm é uma linha que a gente chama de linha lateral. Essa linha lateral que fica de um lado do outro do peixe é bem visível quando a gente olha, tá? Ela é um pouco mais escurinha. Essa linha lateral, ela serve para dar um direcionamento ao animal, né? E é como se fosse um órgão assim sensitivo para que ele se locomova na água. Se ele sentir que tem algo diferente, essa linha lateral é que vai dar essa sensibilidade, né? Para que ele consiga receber esse estímulo pela linha lateral. Uma outra coisa também interessante é sobre a temperatura do corpo dos peixes. Os peixes são animais ectotérmicos. O que é isso, gente? Eles não conseguem regular a temperatura deles em relação do meio onde eles estão. Então, vamos supor, tá frio, a temperatura do corpo deles também vai diminuir. Está mais quente, a temperatura do corpo deles também vai aumentar. Por quê? Porque eles são animais que eles não conseguem regular a temperatura independente do ambiente onde eles estejam. Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu também vou dividir esse capítulo, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre alguns outros assuntos relacionados aí com os peixes. Por hoje é só. A atividade que vocês farão vai ser sobre, vocês farão leitura das páginas que eu vou colocar e vocês farão também um resuminho sobre essas partes principais do corpo dos peixes, né? Por exemplo, vou colocar lá o que é o opérculo. Então, eu descrevo o que é o opérculo. A linha lateral, o que é a linha lateral? Descreve aí o que é a linha lateral, a função dela. Então, assim vocês farão, tá? Com essas atividades vai ser isso, tá? Vocês farão um pouquinho aí, comentando um pouquinho a respeito de cada estrutura importante aí do corpo dos peixes, né? Estudem bastante, tá ok? Estou à disposição de vocês. Bons estudos. Vertebrados. Os vertebrados pertencem ao filo dos cordados e são animais com coluna vertebral e caixa craniana, crânio. Existem 7 classes de vertebrados: os ciclostomados,
que são as lampreias e feiticeiras, animais aquáticos e que geralmente parasitam peixes. Os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, os peixes ósseos, os anfíbios, como sapo, rã, perereca, os répteis, como tartaruga, lagartos, jacaré, serpentes, a classe das aves, como os passarinhos, e a classe dos mamíferos. Os vertebrados dependem da temperatura corporal para realizar suas atividades. Alguns conseguem controlar a temperatura do corpo, independentemente da temperatura do ambiente. São as aves e mamíferos, e são chamados de homeotermos. Já outros, como os peixes, anfíbios e répteis, são heterotermos ou pecilotermos, ou seja, não conseguem controlar a temperatura corporal e, desta maneira, a temperatura corporal depende da temperatura do ambiente. Vamos estudar começando pelos peixes. Os peixes podem ser marinhos ou dulcícolas. Dulcícola é o animal que vive em água doce, como em rios, lagos e lagoas. Os peixes possuem escamas na pele e um muco que ajuda a combater micro-organismos e também ajuda na locomoção, pois diminui o atrito com a água durante a natação. Os peixes respiram por brânquias, ou seja, possuem respiração branquial. As brânquias retiram gás oxigênio da água e liberam gás carbônico nessa água. Vamos comparar agora os peixes cartilaginosos com os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos possuem esqueleto apenas de cartilagem, enquanto que os ósseos têm cartilagem mais os ossos. Os peixes ósseos têm o opérculo, que é um osso que protege as brânquias, que evidentemente está ausente nos cartilaginosos. Os peixes ósseos também têm bexiga natatória, que é um órgão que ajuda na flutuação, mas os peixes cartilaginosos não têm. A boca dos cartilaginosos é ventral e os seus principais representantes são os tubarões, as arraias ou raia, as duas maneiras estão corretas, arraia ou raia. Já os demais peixes são os peixes ósseos. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal!